Amém? Abra sua Bíblia comigo então para o Salmo 133, é o nosso salmo base, que nós vamos estudar nessa noite. O tema da minha mensagem hoje é conhecendo, o valor da unidade dos irmãos. O salmo fala sobre isso. É um salmo bem pequeno, 3 versículos, mas eu creio que tem uma mensagem bem profunda para falar ao nosso coração. Eu sempre brinco com vocês que quando eu era criança lá em Barbacena, eu morava ali na Rua Varginha, onde eu morava hoje, bem na frente. Antes era um campão de terra, igual vocês estão vendo aí. O Tiãozinho tinha 10 anos de idade, e ele saía cedo depois do café da manhã, e ele só voltava à noite, quando a dona Geralda gritava, Tiãozinho, vem tomar banho. E eu vinha todo encardido, só os meus olhinhos brilhando, porque minha paixão era futebol. E eu tinha a bola. E quando você tem a bola, você manda, não é verdade? Quando os colegas que moravam todos em volta ali do campo vinham para jogar futebol, era eu e mais 10, ou eu e mais 5, dependendo do número de pessoas que tinha para dividir, era eu e mais alguns. O meu irmão, mais velho que eu, ele tem 4 anos, então na época ele tinha 14, ele também tinha a turma dele que jogava futebol. E aí eles vinham, nós estávamos jogando, e como eles eram os maiores, tiravam a gente do campo para eles jogarem. Só que quem tinha a bola era eu. Aí eu dizia, eu quero jogar com vocês. E ele dizia, não, Tiãozinho, você é muito pequeno, você vai machucar. Sabe o que eu fazia? Eu botava a bola debaixo do braço e ia lá para a porta da minha casa. Sentava sobre a bola e ficava rindo deles. Porque eu tinha a bola, eu era o dono do jogo. Hoje, quando eu olho para trás e eu vejo esse menino, eu entendo o que Paulo diz para a igreja de Corinto. Havia divisões, havia muitas querelas na igreja por causa de infantilidade, de imaturidade. O apóstolo Paulo falou isso, porque visto que há entre vocês inveja e divisão, vocês estão agindo como carnais e agindo como mundanos, não como cristãos. Graças a Deus que essa fase da minha vida passou. E hoje à noite eu quero mostrar justamente para vocês isso. O que impede muitas vezes a igreja de ter comunhão, o que impede a igreja de jogar um bom futebol gostoso, é porque os membros estão cheios de bola debaixo do braço. E cada um quer que ele participe de tudo. E se ele de alguma forma for esquecido, ou se de alguma forma ele não participar, ele não deixa a igreja jogar, não. Ele vai embora com a bola dele. E Davi está falando isso. Davi falando que algo maravilhoso aos olhos de Deus é a comunhão, é quando os irmãos aprendem a conviver unidos, juntos. Agora, para você entender esse salmo, a profundidade dele, você precisa conhecer comigo um pouquinho do contexto que levou o escritor, que nós cremos ser Davi, a escrever esse pequeno poema. Quando Deus tirou Israel do Egito e Moisés conduziu para a terra prometida, ele não teve o privilégio de introduzir o povo na terra prometida. Lembram disso? Josué fez isso. E quando Josué conquistou a terra prometida, ele dividiu a terra nas 12 tribos. Quem são essas 12 tribos? São os 12 filhos de Jacó. Ele teve 12 filhos. Lembra daqueles irmãos que odiavam José? Tudo. Eles eram 12. E eles então formam a nação de Israel. Quando na sua Bíblia você lê de Dan até Berseba, aqui no Brasil a gente tem uma expressão do Oiapoque ao Chuí. Você está querendo dizer toda a integralidade, toda a proporção territorial daquele país. Então veja lá em cima comigo, Dan é a tribo mais ao norte, quase divisa com a Síria. E bem ao lado ali tinha o Monte Hermon, você pode ver bem do ladinho lá, se está dando para você ler, escrito Monte Hermon. E lá embaixo, lá no sul, era Berseba. Então quando Israel era convocado, as trombetas tocavam, e anunciava para toda a nação de Israel uma congregação, chamando o povo de Dan até Berseba, significa toda a totalidade do povo de Deus. Mas preste atenção numa coisa, vamos entender um pouquinho. Davi diz assim, olha, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Quando? Eu fiquei olhando para essa expressão. Quando? É uma expressão temporal. É uma ocasião. Se você pegar os salmos de 120 até o 135,
Na sua Bíblia deve estar escrito por baixo do títulozinho assim, Cânticos de Romagem, ou Cânticos de Peregrinação. Eu não sei qual que é a sua versão. O que significa isso? Os judeus, eles eram obrigados a vir a Jerusalém, pelo menos 3 vezes ao ano, para estar lá em Jerusalém, no templo, e adorar a Deus. Então vinha gente lá de Dan, no norte, vinha gente de Berseba, lá no sul, Simeão, todas as tribos. E quando eles vinham viajando de carroça, a cavalo, a pé, eles cantavam esses cânticos, desejando imensamente. Lembra do 122? Alegrei-me quando me disseram. Era o convite. Gente, é o dia da gente ir cultuar a Deus em Jerusalém. Esse convite era maravilhoso para as tribos. E eles punham-se em marcha. Muitas caravanas se encontravam pelo caminho. Então esse salmo também é um salmo de romagem, em que os romeiros cantavam, para que a esperança, para que a fé deles em Javé, o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fosse cultuado. Então quando eu penso nisso, quando Davi está dizendo, olha, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, eu sou levado a fazer uma dedução. Houve tempo na nação de Israel que o povo não vivia em união. Não era uma coisa boa, nem agradável aos olhos de Deus. Então vamos conhecer um pouquinho do contexto histórico. Como eu falei para vocês, Israel saiu do Egito, sob a liderança de Moisés. Vamos voltar um pouquinho antes. Vamos pegar os 10 maiores, né? Os 10 filhos de Jacó. Depois tem José e Benjamim. Mas vamos pegar os 10 filhos de Jacó. Eles viviam numa profunda harmonia. Era isso? Não, eles detestavam uns aos outros, porque eles eram filhos de 4 mães diferentes. E para piorar a situação, eles detestavam José, porque o pai o amava mais do que os outros filhos. Então, desde quando eles eram solteiros, jovens, eles não se davam bem. Depois eles vão para o Egito, Deus forma deles uma grande nação e Deus os tira de lá com mão poderosa. E Deus os conduz para a terra prometida sob a liderança de Moisés. E quando você lê o Velho Testamento, você vê tanto problema que eles deram para Moisés, porque eles não se davam bem uns com os outros. Havia muitas divisões. Josué assume o poder e os leva então para possuir a terra prometida. Eles conquistam a terra, mas mesmo assim, eles não conseguem ainda ser um povo. Cada tribo tem o seu idioma, cada tribo tem os seus cacuetes, cada tribo tem a sua maneira de expressar, de viver, e não se dá bem umas com as outras. Cada uma vivendo para si. Deixa-me mostrar um conflito que eu achei muito interessante para você entender um pouquinho da ideia do que é essa divisão entre o povo. Vai comigo aí para Juízes, capítulo 12. Veja como que o povo de Deus às vezes é tão infantil, como eu era quando tinha aquela bola lá na rua Varginha. Juízes, capítulo 12. Olha aqui, é um texto bem pequeno. Vale a pena ler para você compreender a história. Deixa-me ler rapidinho para a igreja. Juízes, capítulo 12. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha e disseram a Jefté. Lembra, o período dos juízes é o período em que não há rei em Israel, cada tribo se governa, mas de vez em quando Deus levanta um juiz para governar a nação. Era em momentos de crise. Jefté é um desses juízes. Sansão foi outro desses juízes. Então, os homens de Efraim foram convocados para a batalha e chegaram até ao juiz Jefté e deram uma dura nele, dizendo assim, olha, por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar a sua casa e você junto. Olha só. Ele disse que ele tinha chamado, ele mandou um telegrama, não sei se o telegrama, o correio estava em greve naquela época. A questão é que eles não se apresentaram, os efraimitas não foram para a batalha, não ouviram o chamado de Jefté. E como ele era juiz e um homem guerreiro, ele partiu para a batalha. Jefté respondeu, eu e o meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas, e embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles.
E porque vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim? Tipo assim, que incoerência é essa? Nós somos irmãos, nós somos um só povo. Versículo 4. Jefté reuniu então todos os homens de Gileade, que era a tribo, e lutou contra Efraim. Irmão, lutando contra irmão. Os gileaditas feriram os efraimitas porque esses tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram a passagem do Jordão que conduziam a Efraim. Eles pegaram a ponte do Tubalina, que dava acesso à igreja dos irmãos. Era uma passagem. Preste bem atenção. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar a ponte, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, não sou efraimita não, diziam: então digam Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Vocês entenderam a gravidade do que é uma divisão do povo de Deus? Quando você vai mais para o interior de São Paulo, aí você aguça os ouvidos. Lá Pintinho que faz assim, ó, pir, 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 porque eles puxam um R assim muito arrastado. Então se você falar assim, fala porta, porta. Não, porta, porta. Entendeu a ideia aqui do texto? Eles ficavam na ponte e diziam assim: Chiquinho, fala porta, porta, Titão. Ia morto. 42.000 pessoas. Irmãos. Eles eram filhos do mesmo pai. Esse é o contexto da nação, antes desse salmo ser escrito. Efraimitas e gileaditas. Lá no final do texto, não precisa ir lá, por 2 vezes, o escritor do livro de Juízes declara isso aqui, ó. Naquela época não havia rei, não havia liderança em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Parece que hoje ser submetido à liderança é algo muito difícil. Ninguém quer ser liderado, ninguém quer ter autoridade sobre. Cada um quer mandar no seu próprio nariz. Naquela época não era diferente. Israel pediu para Deus um rei. Eles olharam para as nações em volta e eles disseram para Samuel: toda nação tem um rei que governa suas batalhas, suas guerras, suas saídas e suas... Nós queremos um rei como todas as nações. Eles pediram e Deus então deu o rei Saul. Só que Saul, ele não foi também um bom rei. Ele criou muitos problemas para a nação de Israel. Ele não conseguiu agregar as 12 tribos. Ele foi um rei desobediente a Deus. Por várias vezes, ele desobedeceu a Deus descaradamente. Ele não conseguiu pacificar os atritos políticos que haviam entre essas tribos. E para o pingo que derramou o balde, foi quando ele foi num centro espírita consultar uma médium. Lembram disso? Aí foi a gota d'água. Deus realmente rasgou o trono dele e disse: olha, não quero esse cara. E lembra que Deus usou Samuel para ungir um garoto, um menino, que cuidava das ovelhas do pai dele, Davi. Talvez Davi naquele momento ficou totalmente impressionado com aquele derramar do óleo, e o profeta Samuel, já velho, olhou para aquele garoto e falou: Deus o escolheu, e Deus vai tirar você de trás dessas malhadas de ovelhas, e vai levá-lo para sentar no trono de Davi. E vocês conhecem a história, e sabem como Saul tentou matar esse jovem Davi, e ele fugiu. Mas Saul morreu. O filho dele tentou sentar-se no trono, criou mais confusão, as tribos começaram a brigar entre si. Nesse período, Davi consegue governar uma parte de Judá, em Hebrom, e por 7 anos e meio, Davi assentou na parte de baixo das tribos da nação de Israel, governando Judá e uma parte de Benjamim. Até que as autoridades, eu quero convidar você para abrir esse texto comigo, 2 Samuel, se você está em Juízes, vai algumas páginas para frente, 2 Samuel, capítulo 5, até que não aguentando mais
tanto problema, tanta divisão, os presbíteros, os líderes da nação, foram atrás de Davi e disseram assim, 2 Samuel capítulo 5, do 1 até o 7. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi em Hebrom: somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu que liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio, e em Jerusalém, reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui, até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi, que é Israel, que é Jerusalém, onde nós conhecemos até hoje. Então, preste bem atenção, o rei Davi, agora o rei de Dan até Berseba, de todas as tribos, ele conseguiu fazer o que nenhum outro rei e que nenhum outro governante antes dele conseguiu fazer. Ele conseguiu conquistar Jerusalém, unificar as tribos, e ele conseguiu encorajar as tribos a marcharem para lá. Peregrinação, romaria, para adorar o Senhor, para oferecer ali os seus sacrifícios. Eu fico maravilhado com isso. Então, para mim, é nesse contexto em que o rei Davi, vendo aquelas multidões de pessoas vindo de todas as partes, entrando em Jerusalém para cultuar a Deus, é que ele escreve então esse Salmo 133. É que ele pode expressar do fundo do seu coração: oh, como é bom, como é agradável que os irmãos vivam unidos. E durante todo o reinado de Davi, não houve divisões do povo de Deus, a não ser uma vez ou outra que houve alguns levantes do seu próprio filho tentando puxar o tapete do pai. Mas olha aqui comigo, a tese de Davi nesse salmo é que na unidade dos irmãos, preste bem atenção nisso, a tese de Davi nesse salmo, a meu ver, é que é na unidade do povo, é na unidade dos irmãos que desce a bênção de Deus. Isso significa que quando não há convivência pacífica, quando não há unidade, quando não há amor, quando há pecado, a bênção não é derramada, a bênção é retida. Agora, preste atenção, Davi está dizendo: olha, ó quão bom e quão suave é que os irmãos. Davi trouxe a sua mente, ao seu coração, a ideia da origem desse povo. Eles são irmãos e filhos do mesmo pai. Isso é que é a identidade do povo de Israel. Até hoje, esse povo é unido nesse sentido. Eles são e reconhecem que eles são um povo exclusivo, diferente de todas as outras nações do mundo. Onde houver um judeu, ele é ajudado pelos outros judeus, porque eles têm no coração essa ideia de que eles são irmãos. Irmãos formam uma família. Então esses irmãos dão origem a essas 12 tribos, e as 12 tribos formam a nação. E essa nação é uma nação escolhida por Deus. É uma nação separada para adorar e servir o único Deus vivo e verdadeiro. Deus escolheu essa nação para que através dela o mundo pudesse conhecer o Messias. Infelizmente, nós conhecemos a história bíblica e sabemos que depois de Davi, depois de Salomão, o bicho pegou. A divisão voltou novamente para Israel. Mas quando estes irmãos, esta família e esta nação convive em unidade,
em união. É bom e é agradável. É ou não é? Eu fico vendo quando eu estou aqui, eu venho para cá à tarde, eu venho orar, eu venho passar o meu sermão, e de repente eu começo a ver vocês chegando, isso alegra o meu coração. Eu creio que Davi, olhando para aquela multidão chegando em Jerusalém, trouxe para o coração dele muita alegria. A unidade dos irmãos é algo tão maravilhoso aos olhos de Deus, que Davi usou o salmo para ilustrar o valor da unidade. E eu quero que você entenda isso. No meio da unidade do povo de Deus existe um valor muito grande. Muitas vezes a gente não dá valor, mas tem um valor imenso. E Deus dá valor a isso. Ele fala no texto sobre o óleo da unção, e ele fala no texto sobre o orvalho do Monte Hermon. Então vamos para lá agora para a gente ler esse salmo juntos. São 3 versículos. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então olha, Davi ele usa 2 figuras que para nós talvez seja um pouco difícil de entender, mas que dentro do contexto dele era natural, porque os israelitas viam isso e eles participavam dessa festa, da unção. Então quando ele diz, olha, essa unidade do povo, de conviver junto, é tão bom, é tão agradável, e ele pensa, é como óleo precioso. Que óleo é esse? Era um óleo específico, singular, que Deus deu a receita. Não foi alguém que pensou, não foi alguém que idealizou. Era um perfume, era um óleo de unção exclusivo. Ninguém podia produzir esse óleo para vender na esquina. Ninguém podia usar esse óleo para ungir uma noiva. Ele era específico. Por isso ele era chamado de óleo sagrado. E Davi está dizendo, olha, essa unidade dos irmãos, quando eles convivem em união, é tão bom, é tão agradável e ele ficou procurando uma ilustração, ele diz, é como óleo sagrado. Abre aí comigo, Êxodo 30, segura aqui sua mão e vai lá para Êxodo, capítulo 30 comigo, para você ver a receita de Deus. A partir do versículo 22. Êxodo 30, a partir do 22. Em seguida, o Senhor disse a Moisés, junte as seguintes especiarias, 6 quilos de mirra líquida, a metade disso, ou seja, 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Use-o para ungir a tenda do encontro, a arca da aliança, a mesa e todos os seus utensílios, o candelabro, os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. Unja Arão e seus filhos, e consagre-os, para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos israelitas, este será o meu óleo sagrado para as unções, geração após geração. Não o derramem sobre nenhum outro homem, e não façam nenhum outro óleo com a mesma composição. É óleo sagrado, e assim vocês devem considerá-lo. Quem fizer óleo como esse e usá-lo em alguém que não seja sacerdote, será eliminado, morto do meio do meu povo. Vocês entenderam como que era precioso esse óleo? Como que ele era exclusivo? As pessoas tinham isso em mente. E no dia em que o sumo sacerdote, no caso de Davi, ele lembrou de Arão como o primeiro sumo sacerdote da nação e depois os que vieram depois dele. Mas ele está dizendo, olha,
esse óleo era derramado sobre a cabeça de Arão. O texto nos diz, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. A gente tem uma ideia de que o óleo é pingado aqui um pouquinho, né? Aí corre um pouquinho assim, aí passa pela barba, aí pinga aqui na gola. Não, é quase que um balde. Não é como essas unções que nós fazemos aqui para não sujar a pessoa. E quando alguém pede para o Titão orar com os presbíteros, a gente vai lá e derrama um pouquinho na cabeça para não fazer bagunça. Não! O cara chegava com um balde desse azeite, era um cheiro agradável, era precioso, e todas as pessoas estavam olhando, porque era um momento singular. E aquele óleo era derramado sobre a cabeça, passava pelas barbas, pela gola, pela camisa. O que o sumo sacerdote tinha aqui no peito? O que ele tinha aqui no peito? Ele tinha 12 pedras no peitoral dele. Cada uma dessas pedras, 6 de um lado, 6 de outro. Cada uma dessas pedras tinha um nome de um filho de Judá. Então, quando esse óleo era derramado sobre o sumo sacerdote, ele era derramado inteiramente, passava por aquelas pedras e até as suas vestes lá embaixo. O óleo descia, era o óleo sagrado, trazendo bênção de Deus, exemplificando na pessoa do sumo sacerdote a unidade das 12 tribos. A meu ver, é isso que Davi está chamando a nossa atenção. A lição que eu acredito aqui, que Davi quer nos ensinar, é que a unidade dos irmãos é tão preciosa como o óleo sagrado. Você acredita nisso? Você acredita que essa unidade entre nós, que não foi inventado, não foram homens que inventaram essa unidade, ela existe porque o Deus Todo-Poderoso derramou sobre nós, sobre a sua igreja, o Espírito Santo. Por isso também, Efésios capítulo 4, verso 1, Paulo diz, 1, 2, 3, ele fala para a igreja, não é para a igreja inventar essa unidade, mas fala para a igreja preservar a unidade no vínculo da paz. A unidade existe, é receita de Deus, mas o seu povo precisa misturar os ingredientes. A gente precisa aprender a perdoar, a gente precisa aprender a ser perdoado. Eu perdoo o Francisco, mas não quero saber do Francisco mais. Eu perdoo o Francisco, mas se ele senta aqui, eu quero sentar lá do outro lado. Se o Francisco vem pela rua Humaitá, eu começarei a vir pela avenida Irapuru. Que tipo de unidade é essa? Nós nunca conseguiremos derramar as bênçãos de Deus sobre nós, se nós não trabalharmos nesse coração, se nós continuarmos a ser o titão de 10 anos com a bola debaixo do braço. Vocês entenderam isso? Precisamos reavaliar nossa vida. Na unidade dos irmãos lá em Jerusalém, os benefícios do ministério do sumo sacerdote eram derramados sobre a nação. Eles tinham perdão de pecados, eles eram abençoados pelo sumo sacerdote, eles eram aceitos por Deus, porque o sumo sacerdote, representando a unidade do povo, levava a pessoa deles diante do Pai. Eu não sou sacerdote, nós somos sacerdotes, e nós temos um sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo. E eu acredito que Ele olha para nós e Ele quer ver esta unidade, porque para Ele é algo precioso, e Ele quer nos abençoar. Segundo lugar, Ele usa uma outra figura de comparação. Ele fala do Monte Hermon. Depois dele falar que é bom, precioso, a unidade, como óleo precioso, agora ele vai usar o Monte Hermon. Se você lembra que eu falei que o Monte Hermon está lá no norte, quase divisa com a Síria, mas ele diz assim, olha, essa convivência pacífica em unidade do povo, dos irmãos, é tão precioso como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Opa, tem um problema aí. Vocês pegaram o problema? Pegaram o problema ou não? Vamos ler de novo. É como o orvalho do... Desculpa, estou pensando na outra versão. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes. Tem um problema aqui. O Monte Hermon fica no norte. Os montes de Sião ficam no sul. Como é que pode ser estranho? Olha que legal o que eu creio que Davi está fazendo. Ele está dizendo que na unidade dos irmãos, quando há essa unidade, há um renovo,
a vida, a bênção, da mesma maneira, porque esse monte Hermon, ele tem quase 3.000 metros de altitude, e durante o ano todo, ele é coberto por neve. A região geográfica lá da Terra Prometida, em grande parte, é seco. Lembra que Davi escreveu um outro salmo, 42, se não me falha a memória, quando ele diz assim, olha, como suspira a corça pelas... Ela ficava desejosa de encontrar canais de água. E sabe o que acontece? Essa neve que estava lá no monte, quando deixa eu passar para cá para você ir acompanhando. Quando o sol, quando o calor do deserto batia nessa montanha e derretia a neve, vinha para o sul, vamos pegar aqui o norte, vinha com o vento sendo derramado, aquele orvalho gostoso, para toda a geografia, até chegar nos montes de Sião. Olha Davi, o orvalho está descendo, e o orvalho está abençoando aquele povo. Para mim essa é a figura de comparação que ele tem. Ele está falando que aquela brisa gostosa renovava a vida, e aquela brisa, como que uma chuvazinha caindo na terra, dava flores, dava frutos. Preste bem atenção nisso, eu quero destacar essa ideia de flores e frutos, produzidas por causa de algo que acontecia lá no norte, algo que acontecia lá no monte, tinha reflexos aqui embaixo. Pense em nós, pense nos dons, nas habilidades que nós temos. Aquilo que o divino faz lá, tem consequência aqui. Aquilo que Eleni faz lá, tem consequência lá. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Quando nós aprendermos o valor da unidade e de como nós podemos ser usados uns na vida dos outros. Ali, diz o salmista, ordena o Senhor a sua bênção. Vai dar flores, nós vamos ser uma igreja abençoada. Não estou preocupado com quantidade de pessoas, mas para mim o que é singular é quando esse povo, quando esses irmãos convivem em unidade, em união. Isto é bom, isto é agradável, isso tem a bênção de Deus. Ali, diz o salmista, vamos falar isso comigo? Ali, ordena o Senhor a bênção. Preste bem atenção, é quando os irmãos convivem em união, é ali, na unidade, que Deus derrama a bênção. Deus não derrama a bênção quando há pecado, Deus não derrama a bênção quando há divisão, e nem quando há individualidade. Quando os membros da igreja, que nem um tiãozinho quando tinha 10 anos, põe a bola debaixo do braço e fica nervoso. É como aquela tribo que ficou nervoso com Jefté, porque não me chamaram para participar disso, esqueceram de mim. E começa a tratar uns aos outros como se fôssemos inimigos. Que estupidez! Somos irmãos. É sob a liderança de homens comprometidos, não na autossuficiência e rebeldia. É por isso que ele usa a figura do sumo sacerdote. Mais uma vez eu volto a frisar, o pastor não é sumo sacerdote, ele não tem um degrau acima de vocês, nós estamos no mesmo patamar, mas existe liderança em toda a igreja, nessa igreja também existe liderança, e a gente precisa aprender a submeter a liderança. Às vezes vão tomar decisões que não nos agradam, mas não pode haver essa autossuficiência de cada um, como na época do juízo, se cada um fizer aquilo que acha ser certo, vamos embora para casa, véio. É na ministração, no ensino fiel da palavra, não é em achismos, não é em sonhos, não é em revelações. A igreja precisa primar por esse encanto do estudo da palavra. Ali, ordena o Senhor a bênção. Eu creio que Ele abençoa. Eu creio que Ele tem abençoado esta igreja. Porque nós temos lutado para permanecer nesta convivência pacífica. Nós temos lutado por isso. Eu creio que Davi, ele cria naquilo que eu falei para vocês lá no início. É na unidade dos irmãos que desce a bênção. Preste bem atenção nesses dois itens importantes. O óleo precioso desce, mostrando que é lá da ponta da cabeça até lá embaixo.
O óleo descia completamente, traz a ideia de unidade. Segundo lugar, o orvalho renovador descia, lá do norte até o sul, trazendo vida. Deixa-me aplicar esse estudo para nós hoje à noite. Preste bem atenção no que eu vou dizer, meus queridos, e eu quero chamar você para orar comigo, para nós buscarmos a Deus nesse sentido. Quando há divisão entre os irmãos, não é bom e nem agradável. E ali a bênção não desce. Não desce. Ali a bênção não desce. Ela é retida. Por isso eu digo para você, o Senhor Jesus falou assim, olha, se você vem, claro que o contexto é Velho Testamento, vamos imaginar que isso aqui é meu carneirinho, e ele está dizendo, olha, o Titão saiu de casa com sua ovelha para sacrificar. E quando ele chegou lá no templo, quando ele se apresentou para o sacerdote, ele, eu tenho um problema com Marcos Pereira Alves. Não, mas é o sacerdote, quem vem aqui confessar esse pecado aqui, é isso que Jesus fala? Não. Ele fala, Titão, se você oferecer esse sacrifício, você vai perder a sua ovelha à toa. Deixa ela amarradinha aí. Vai lá consertar o problema. Vai resolver a querela. Vai pedir perdão. Vai ser perdoado. Aí depois você vem, desamarra o bichinho e oferece ele em sacrifício. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Não podemos deixar que coisas erradas, amarguras e pecados, a gente fica sentado aí cantando, batendo e voltando. Porque Deus não derrama a bênção, ela fica retida. Preste bem atenção nisso. É preciso deixar a imaturidade para trás. É preciso deixar a imaturidade para trás. Já pensou se hoje, eu com quase 60 anos de idade, tivesse agindo da mesma maneira como aquele tiãozinho de 10 anos, com a bola debaixo do braço? Tem muito crente que é igual a essa mulher aí. Cresceu na estatura, mas é criança. Está lá no berço, mamando mamadeira. O apóstolo Paulo disse para a igreja de Corinto, quando eu era menino, falava como menino, pensava, raciocinava, quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Vocês já imaginaram? Vocês me aturariam se eu viesse aqui todo domingo, ou durante a semana, visitando vocês, orando por vocês, como um tiãozinho de 10 anos? Vocês não aguentariam? Vocês falaram, tem alguma coisa errada com esse pastor nosso. Tem algo que não encaixa. Um velho barbado, de cabelo branco, barba branca, agindo como um menino de 10 anos. Não pode. Está errado. Mas infelizmente tem muito crente assim. Cresceu na estatura, mas não cresceu na maturidade. Eu quero dar algumas sugestões bem práticas para nós aqui. Em primeiro lugar, o que nós precisamos ter? Vamos falar comigo? Maior consideração uns com os outros. Precisamos aprender a respeitar nossas diferenças. O Chiquinho fala porta. Talvez você fale porta. Existem sotaques diferentes, Dan tinha costumes diferentes, lá embaixo Simeão tinha costumes diferentes, mas era um só povo. A gente precisa dizer, show, briga. Para com isso. Segundo lugar, comigo, maior tolerância com os irmãos. Esteja pronto para perdoar. Show divisões. Gente, como que a gente é igual aqueles efraimitas lá? Mas você não me chamou, vou matar você, ainda vou queimar. Para com isso. Vamos crescer. Terceiro, maior disposição para promover o bem-estar da família ieitubalina. Show maledicência. Meus queridos, se tem uma coisa que está me derrubando nesses últimos tempos, é que eu tenho ouvido tantas pessoas causando maledicência, que não estão aqui, saíram do nosso meio, mas estão causando maledicência, falando mal de nós, não querendo nos se envolver conosco, como se fôssemos leprosos. Para que isso? Somos irmãos, temos o mesmo Pai, fomos salvos pela mesma graça. Se você não tem algo de bom a falar, não fale. Fica de boca fechada. Até o peixe, se ele ficasse de boca fechada, ele não morria. Então, se você não tem algo para acrescentar, para agregar, cala a boca. Entenda que isso é pecado.
Isso destrói a unidade. Isso mata o corpo. Isso mata o pastor. Vocês acham que eu não fico noites, às vezes, sem dormir? Pergunta a minha esposa. Primeira coisa, quando nós sentamos de manhã para tomar café, eu falo para ela, Ticola, não consegui dormir essa noite. Eu fico pensando em problemas, em lutas, em dificuldades que eu gostaria de resolver. A gente precisa ter uma maior disposição para promover a igreja dos irmãos e não para falar mal. Por último, maior amor fraternal. Nós somos irmãos, nós não somos primos, nós somos irmãos. Não importa se você sair daqui e congregar na presbiteriana, nós continuamos a ser irmãos. Não importa se você sair daqui, passar na presbiteriana e ir para a batista, você é irmão. Como que nós podemos ajudar uns aos outros? Pergunta isso. A gente precisa dizer, show orgulho. Há irmãos que às vezes passam dificuldade em casa, mas não abrem a boca. Aí o tempo passa e depois fala assim, lá naquela igreja ninguém se importa comigo, ninguém me procurou, ninguém me visitou, nem o pastor. É que a minha bola de cristal quebrou. Então, larga o orgulho de lado. Manda um zap, liga, vem, fala. Não precisa ser só com o pastor, existe liderança para isso. Então nós precisamos ter maior amor fraternal. Deixe-me terminar essa mensagem falando sobre o valor da unidade. Eu quero usar uma ilustração que foi muito joia para mim. Eu quero que você leve isso do fundo do coração. Um molequinho chegou para o pai dele e falou assim, pai, qual é o valor da minha vida? O senhor me ama? E o pai não respondeu para ele. Pegou uma pedra, entregou nas mãos dele e falou assim, corre lá no mercado e começa a gritar, estou vendendo essa pedra. E quando alguém disser, quanto você quer por esta pedra? Não fala nada, só estenda a sua mãozinha e levante assim a mão. Ok? Pai, pensei que o senhor ia me dar um abraço, me dar um carrinho, aí foi para o mercado. Chegou lá no mercado, ele levantou a pedrinha e começou a gritar, quem quer comprar essa pedra? Uma mulher olhou para aquela pedra e falou assim, olha, eu quero colocar no meu jardim. Quanto que você quer por essa pedra, menino? R$5? Eu compro, é minha. Já ia mandando a mão no bolso. E ele voltou assim, mais triste para casa ainda, falou, não dá para comprar nenhum carrinho para mim, né? Voltou para casa e falou, pai, no mercado a mulher dá 5 conto. Ele falou assim, vou te pedir mais um favor. Vai para mim, lá no museu. E lá no museu você vai oferecer essa pedra para a pessoa que está lá, o responsável. E ele foi. Chegou lá, mesma instrução. Não fala nada. Só levanta a sua mãozinha. Mas o preço que ele te oferecer, não venda. Volta aqui para o papai. E ele foi. Chegou lá no museu. Chegou para o responsável. Ofereceu a pedra. E o cara olhou para aquela pedra e falou assim, nossa, eu quero essa pedra para colocar aqui na nossa coleção. Quanto que você está vendendo? R$500? Te dou agora. Aí ele já ficou mais empolgado. Voltou correndo para casa. 500 conto para meu pai comprar meu carrinho, ué. E o pai dele falou assim, estou te pedindo mais um favor. Você já foi no mercado, você já foi no museu, agora eu quero que você vá lá no Malaquias. Conhece o Malaquias, não conhece? O mensageiro de Deus, o homem que entende de pedras preciosas. Vai lá e faz a mesma coisa. Mas não importa o que ele te oferecer, não vende. Volta para falar com o papai. E o menino fez isso. Foi correndo, chegou lá no Malaquias, olhou aquela pedra, deu uma examinada. Ele falou assim, menino, onde você arrumou esse trem? Ele era mineiro, tá? Onde você arrumou esse trem? Essa pedra é valiosíssima. Quanto que você quer por ela? R$500 mil? Te dou agora. Mas se você não tiver pressa, fala com o seu pai. Eu posso achar até mais de R$1 milhão nessa pedra, porque ela é uma pedra preciosa. Quando o menino voltou para o pai, ele falou justamente isso. Sabe, muitas vezes a gente está de baixo astral, porque a gente aceita a opinião da mulher lá do mercado. Tem cheio de mercador aí falando que nós só valemos 5 conto, que a gente não tem valor nenhum, que essa unidade da igreja é balela, esse povo é tudo falso, é tudo cheio de pecado, e depois se converte e fala que Deus perdoou. Tem muito mercador falando mal da igreja mesmo. Tem muita gente de museu falando mal da gente, porque na verdade eles querem o dinheirinho deles lá, a pedra, para ganhar dinheiro em cima de nós.
Só o Malaquias, o mensageiro de Deus, sabe o valor da pedra. Nós somos pedras brutas. Deus tem trabalhado em nós. Ele morreu na cruz do Calvário pela sua igreja, por você. Ele pagou um preço muito alto para que você fosse transformado numa pedra preciosa que vai enfeitar para toda a eternidade a casa do Papai do céu. Há valor, há muito valor, porque Davi disse: oh, como é bom, como é agradável quando os irmãos convivem em união. Pense sobre isso, que Deus te abençoe. Abaixe sua cabeça e vamos ter uma palavra de oração.